Correção simulado número 10 de transporte escolar. Ao cruzar com outro veículo em uma rodovia não iluminada à noite, o condutor deve, letra B de bola, que é a resposta certa, usar a luz baixa dos faróis. Pergunta de número 2. A previsão pode ser o que? Letra A, que é a resposta certa, mediata e imediata. Pergunta de número 3. A atitude correta para se livrar de veículos encostados ao seu é, letra B de bola, que é a resposta certa, deslocar para a direita da pista, reduzindo a velocidade se necessário. Pergunta de número 4. O condutor do veículo, ao se deparar com trechos de rodovia onde são frequentes os ventos fortes, deve, letra D de dado, que é a resposta certa, reduzir a velocidade para não perder a estabilidade. Pergunta de número 5. A velocidade compatível com a segurança permite ao motorista, letra B de bola, que é a resposta certa, fazer uma manobra de emergência quando houver necessidade, como frear ou desviar o veículo de outro. Pergunta de número 6. O condutor, antes de atravessar a passagem de nível sem barreira, deve, letra C de casa, que é a resposta certa, parar, observar e atravessá-la com cautela. Passagem de nível, pessoal, é cruzamento com linha de trem, tá ok? Pergunta de número 7. Podemos dizer que a distância de parada é, letra C de casa, que é a resposta certa, igual à soma da distância de reação e a distância de frenagem. Pergunta de número 8. Em pista molhada, de repente o veículo flutua sobre a água da pista, ou seja, acontece uma aquaplanagem. Neste momento você deve fazer o que? Letra D de dado, que é a resposta certa, tirar o pé do acelerador e segura firme na direção do veículo até que a aderência se restabeleça. Pergunta de número 9. Para a aquisição da categoria E, o que é preciso, de acordo com o artigo 143? Letra C de casa, que é a resposta certa, estar habilitado há um ano de categoria C ou categoria D e não ter cometido infrações de natureza grave, gravíssima ou grave, ou ser reincidente em infrações médias. Pergunta de número 10. Diante de uma interseção em círculo não sinalizada, quem tem preferência? Interseção em círculo não sinalizada, pessoal, é rotatória, tá ok? E na rotatória, a prioridade é de quem? A vez é de quem? Letra C de casa, aquele que já estiver circulando por ela. Pergunta de número 11. Para obter a categoria E, o condutor deve estar habilitado, letra C de casa, que é a resposta certa, no mínimo há um ano na categoria C. Pergunta de número 12. Deixar o condutor ou passageiro de utilizar o cinto de segurança caracteriza que tipo de infração conforme o artigo 167 do Código de Trânsito Brasileiro? Letra D de dado, que é a resposta certa, grave com retenção do veículo. Pergunta de número 13. Para habilitar-se na categoria D, o condutor deverá, letra B de bola, que é a resposta certa aí, estar habilitado no mínimo há 2 anos na categoria B ou há 1 ano na categoria C. Pergunta de número 14. As placas de sinalização, quanto às suas funções, podem ser classificadas em, letra B de bola, que é a resposta certa, de regulamentação, de advertência e de indicação. Pergunta de número 15. Qual a velocidade máxima permitida para uma motocicleta que circula em uma rodovia de pista dupla sem sinalização? Letra D de dado, que é a resposta certa aí, 110 km por hora. Pergunta de número 16. Se você for pego por um radar a 106 km por hora ou mais, numa via de velocidade máxima de 70 km por hora, são consideradas as margens de erro, estará cometendo infração de natureza? Então, letra C de casa, que é a resposta certa, é natureza grave, porque você não ultrapassou 50% da velocidade, entendeu? Então, 50%
de 70 é 35. 35 com mais 70 dá 105, tá ok? Então você estava a 106, só que tem 2, 3 quilômetros a mais ou a menos, a mais no caso, né? Que o radar desconta, entendeu? Que é uma porcentagemzinha que ele faz lá, tá ok? Pergunta de número 17. É a competência para produzir ou prestar serviço de forma a satisfazer plenamente as necessidades, desejos e os interesses dos clientes. Estamos falando de letra A, que é a resposta certa. Estamos falando de qualidade. Pergunta de número 18. Quais os principais agentes de fiscalização de trânsito nos 3 níveis, né? Letra B de bola, que é a resposta certa. Federal, estadual e municipal. Pergunta de número 19. Quais os tipos de comunicação? Letra C de casa, que é a resposta certa. Verbal, não verbal e mista. Pergunta de número 20. Como podemos demonstrar um comportamento solidário em relação ao trânsito? Letra A, que é a resposta certa. Dando preferência aos demais usuários das vias. Pergunta de número 21. São atitudes que melhoram a prestação de serviços de condutores e passageiros. Letra D de dado, que é a resposta certa. Habilidade, conhecimento, segurança, respeito à vida e motivação. Pergunta de número 22. Atitude que pode ser boa ou ruim, sendo peculiar de cada indivíduo. Letra C de casa, que é a resposta certa. É o caráter, não é? Pergunta de número 23. A personalidade é o conjunto dos processos psicológicos do indivíduo que lhe permitem condutas próprias. A personalidade é construída a partir de aspectos, letra C de casa, que é a resposta certa, de aspectos natos e inatos e adquiridos. Pergunta de número 24. O que é o estado de choque hipovolêmico? Resposta é a letra B. É uma condição na qual existe uma desproporção entre a quantidade de sangue em circulação e a capacidade do sistema circulatório. Pergunta de número 25. Os veículos que apresentam maior potencial de poluição do ar são, letra B de bola, que é a resposta certa, que utilizam a gasolina e o diesel como combustíveis, né? Pergunta de número 26. Os sinais e sintomas de queimadura de primeiro grau são, letra C de casa, atinge a camada superficial da pele, epiderme, com dor local e intensa. Pergunta de número 27. Com relação à origem das queimaduras, elas serão, letra C de casa, que é a resposta certa. Pode ser uma queimadura térmica, química, radioativa e por eletricidade. Os telefones, respectivamente, ou seja, nessa mesma ordem, da Polícia Militar, do Corpo de Bombeiros e do SAMU é 190 da Polícia Militar, 193 dos Bombeiros e 192 do SAMU. Pergunta de número 29. Quais são as diferenças individuais conforme a personalidade? Letra B de bola, que é a resposta certa aí. Todas as alternativas, não. É a letra A, que é a resposta certa aí, tá ok, pessoal? Sociais, psicológicas, culturais e religiosas. O sistema corrigiu de maneira errada essa pergunta aí. Então, é a letra A que é a resposta certa. Sociais, psicológicas, culturais e religiosas. Pergunta de número 30. A primeira medida a ser tomada pelo socorrista em um acidente de trânsito é, letra D de dado, que é a resposta certa, sinalizar toda a área envolvida no acidente. Obrigado por estar conosco e boa sorte na sua prova.